Olá, me chamo Giovana, sou uma mulher branca de cabelos curtos, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos, estou usando óculos, uso uma camiseta listrada na cor bege. Atrás de mim, o cenário da minha cozinha onde estou gravando o vídeo. Uma parede branca e uma parede quadriculada em tons de bege. Hoje venho apresentar uma comunicação. Esta comunicação apresenta um relato de experiência que ocorreu durante os primeiros meses do programa de residência pedagógica com os alunos dos anos finais do ensino fundamental. Este trabalho foi feito por mim, Giovana Vieira da Glória, e minha colega residente, a Camila Echeverria Trindade. O objetivo do projeto desenvolvido durante as aulas do programa de residência pedagógica foi trazer uma conscientização sobre a importância dos povos indígenas e, dessa forma, contribuir para o estudo sobre as culturas e histórias dos povos indígenas. Nós tivemos momentos de reuniões no início do programa de residência pedagógica com o nosso coordenador do programa e com a nossa professora preceptora, a professora de artes da escola. Durante essas reuniões, nós tivemos a sugestão de desenvolver o planejamento das aulas em torno das datas comemorativas do calendário escolar. Com isso, nós decidimos planejar o primeiro trimestre pensando na importância dessa data do dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. Buscamos fazer esse planejamento em torno da desconstrução da visão etnocêntrica, que foi fomentada pelos colonizadores e que se perpetua até os dias atuais. Esse etnocentrismo ignora as organizações sociais dos povos indígenas, ignora a modificação dessas organizações sociais, o dinamismo que envolve essa organização social. E dessa forma, os povos indígenas não podem mais serem estereotipados e vistos pela sociedade como indígenas do século XXI. E nós, enquanto futuras professoras, é muito importante que nós busquemos propostas de ensino que visem desmistificar e extinguir essas visões preconceituosas acerca dos povos indígenas. Para isso, a música pode ser uma ferramenta potente como mediadora do aprendizado acerca deste tema, que é a história e cultura dos povos indígenas. Segundo o pesquisador indígena Anderson Cleomar dos Santos, é imprescindível essa desconstrução dessa visão etnocêntrica. Isso se perpetua até os dias atuais, e a nossa ideia com o planejamento seria desmistificar isso e trazer um pouco das musicalidades indígenas, do cotidiano indígena e aproximar os alunos dessa realidade. Falando sobre o nosso planejamento e as nossas propostas, começamos as primeiras semanas do programa de residência pedagógica na escola em momentos de adaptação de nós, enquanto residentes, com as turmas. Momentos para conhecer os alunos. Nas aulas iniciais, a professora preceptora estava presente, ela nos orientou desde o princípio, fizemos as primeiras aulas de observação e depois de algumas poucas semanas passamos a assumir total independência para conduzir as aulas, o que foi um imenso desafio para nós enquanto residentes sem experiência em sala de aula. Com essa situação, estar frente a uma turma, a várias turmas de alunos em várias faixas etárias, nós aprendemos na prática como lidar de forma independente com a gestão de sala de aula, buscando sempre maneiras para trabalhar essas habilidades. Inicialmente, no nosso planejamento,
No desenvolvimento das nossas atividades, começamos com aulas introdutórias e diagnósticas, onde nós buscamos conhecer os alunos, as vivências e experiências musicais dos alunos. Então, nas primeiras aulas, fizemos aulas acerca do tema parâmetros do som. Então, fizemos atividades de apreciação musical, fizemos atividades onde os alunos entrevistaram uns aos outros sobre os seus gostos e experiências musicais, e com isso nós pudemos conhecer os alunos, descobrimos que vários alunos já cantavam ou tocavam instrumentos musicais, e também o objetivo dessas aulas iniciais era habituar eles com alguns termos e conceitos musicais que eram desconhecidos para alguns dos alunos. Então, esses termos dos parâmetros do som, altura, timbres, intensidade, nós introduzimos nessas primeiras aulas, porque a gente utilizou esses termos nas aulas seguintes. Na sequência, nós iniciamos o nosso tema central, que era povos indígenas no Brasil e suas musicalidades. Começamos, então, a introduzir esse tema pensando sempre na importância de trazer a conscientização, né, sobre a história e cultura indígena, conforme prevê a legislação, né, 11.645. Então, desde as primeiras aulas, onde começamos a mostrar alguns vídeos para os alunos, nós trouxemos contextualização, explicando que há uma cosmologia envolvida no fazer musical indígena e trazendo significados, a questão da ancestralidade e a importância vital que a música exerce dentro das comunidades indígenas. Trago aqui uma citação das autoras Pucci e Almeida, que diz assim, abre aspas, o imbricamento da esfera musical com o mundo cosmológico e mitológico, revividos nos rituais diversos de cada grupo, nos fornece outro conceito sobre a música, que, no mundo ocidental, está mais próximo da ideia de entretenimento ou de expressão individual. Compreender a música indígena no singular seria um grande equívoco, assim como chamar cada um dos povos de, abre aspas, índios, fecha aspas. Outro equívoco histórico que se estende até hoje. A diversidade cultural entre os povos indígenas brasileiros é muito grande e a música não existe como uma unidade isolada. Fecha aspas. Então, pensando sempre nessa contextualização, nós iniciamos nossas atividades. Inicialmente fizemos um mapeamento dos povos indígenas. Começamos perguntando para os alunos, mostramos o mapa do Brasil e questionamos onde estariam localizados os povos indígenas, segundo o conhecimento deles. E a maioria nos indicou que os povos indígenas estariam na região da Amazônia, né? Então, a gente já viu aí nas primeiras aulas a falta de conhecimento acerca da localização desses povos. Promovemos um debate inicial nas primeiras aulas, onde os alunos demonstraram ter pouca proximidade com a realidade indígena e apresentaram algumas falas preconceituosas e grande desinformação acerca do tema. Então, após esse diálogo inicial, nossas propostas pedagógicas foram pautadas no objetivo de aproximar os alunos da realidade cotidiana dos indígenas. Nós, então, apresentamos esse mapa dos povos indígenas, o mapa de 2010, onde mostra a população indígena nos municípios do país inteiro. Os alunos se mostraram muito espantados, porque a maioria não conhecia, não tinha conhecimento sobre isso, e eles demonstraram surpresa e curiosidade acerca do tema. Nas aulas seguintes, apresentamos vídeos de práticas e vivências musicais indígenas, utilizamos vídeos mostrando os cantos indígenas, os instrumentos musicais, a matéria-prima utilizada para a confecção desses instrumentos, e começamos a introduzir o tema. A partir daqui, partimos para uma atividade avaliativa, onde solicitamos aos estudantes que fizessem seminários, produzissem slides e apresentassem algumas comunidades indígenas do sul do Brasil. Nós apresentamos a eles o site do programa Povos Indígenas no Brasil, e esse site ele foi criado com o propósito de reunir informações e análises de todos os povos indígenas que habitam o território nacional. Então, esse material de apoio
eles utilizaram para fazer suas pesquisas. Dividimos os alunos em 5 grupos, onde cada grupo apresentaria uma das seguintes comunidades indígenas: Xocling, Guarani Yandeva, Guarani Imbiá, Xetá e Caingangue. Para guiar a pesquisa deles, nós determinamos que os seminários deveriam conter os seguintes itens: tópicos, de pesquisa: costumes, religião, arte, cultura, música e localização geográfica, além da população e história desta comunidade. Também solicitamos que os alunos escolhessem vídeos no YouTube, na web, sobre um vídeo que mostrasse uma prática musical dessa comunidade indígena que eles estavam estudando, para poder apresentar para a turma. Na semana seguinte, eles iniciaram as pesquisas, para os seminários, e foi notável o engajamento por parte dos alunos em realizar essa pesquisa. Eles se interessaram muito, foi muito perceptível esse interesse, e isso foi muito positivo. Já quanto ao momento de apresentação oral dos trabalhos, que se iniciou na aula seguinte, notamos uma falta de preparo dos alunos para a exposição frente à turma. A oralidade, a falta de preparo para a leitura, e eles se mostraram bem desconfortáveis e com bastante dificuldade nessa apresentação. Já no momento de apresentação dos vídeos, que mostravam práticas musicais indígenas, os alunos se interessaram muito, ficaram muito curiosos com as particularidades de cada uma das comunidades e com as práticas musicais. Ao finalizar a apresentação de seminários, realizamos uma roda de conversa com cada uma das turmas sobre o que eles aprenderam e como se sentiram com a realização desse trabalho. Esse debate foi muito enriquecedor, recebemos um feedback positivo dos alunos, eles relataram ter gostado da experiência, onde conheceram um novo universo que era desconhecido para a maioria deles. Nós pretendemos, os nossos próximos passos depois dessa atividade, fazer práticas musicais com os alunos acerca de repertórios musicais indígenas. A ideia das próximas aulas será propor a construção de instrumentos musicais de origem indígena, utilizando materiais recicláveis, e logo depois desenvolver práticas musicais com repertório indígena, utilizando esses instrumentos construídos. Partindo para as nossas considerações finais, o programa de residência pedagógica, desde o início, nos possibilitou experienciar a sala de aula e o ambiente escolar de forma muito imersiva e muito enriquecedora. Tivemos que nos reinventar a cada aula, utilizando a criatividade a cada nova atividade proposta, e nos exigiu muita pesquisa e planejamento para construir uma identidade profissional explorando metodologias diferenciadas. Construímos uma relação de confiança com os alunos com o passar do tempo, e isso foi muito importante e positivo para nós, enquanto futuras professoras, e para eles também. Quanto ao projeto desenvolvido nesse primeiro trimestre do programa de residência pedagógica, ficamos muito contentes e satisfeitas com os resultados obtidos e com o feedback dos alunos durante a nossa roda de conversa. Os objetivos foram alcançados e podemos contribuir com o estudo das histórias e culturas indígenas através da aula de música. Além disso, as aulas puderam contribuir para a desmistificação dos tabus e preconceitos que nós observamos nas aulas iniciais. Isso é extremamente importante para a construção de uma educação mais humanizada e que valoriza a cidadania e o respeito aos povos indígenas do Brasil. Com isso, finalizamos nosso trabalho. Aqui trazemos as referências e agradecemos a oportunidade de apresentar esse trabalho no Congresso da ABEM. Muito obrigada.